الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده تعالى ونستغفره وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يتوفنا على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. وبعد. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala e desejamos paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aos seus familiares e seguidores. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos encaminhe sempre e que quando chegar a altura da nossa morte, morramos com o melhor Islamo possível. Hoje vamos falar sobre um dua, de vários duas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fazia. Vamos falar de um dua, mas em forma de reflexão. Sabemos que o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, além das súplicas que encontramos no Alcorão, que ele fazia, também ensinou-nos algumas súplicas da parte dele. Quando falo parte dele, estou a falar da Sunnah. Temos umas súplicas, umas invocações, uns duas que encontramos no Alcorão, por exemplo, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Esse é um dua que encontramos no Alcorão. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Encontramos no Alcorão. Tem muitos. Mas existem aqueles duas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, mas não encontramos no Alcorão. Estão na Sunnah dele. Então, um desses duas será o tema do nosso sermão hoje, mas, como disse, em forma de reflexão. Como é que começa essa reflexão? Uma das coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah era lhe proteger contra a pobreza. De várias formas, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah para lhe proteger da pobreza. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. Oh Allah, eu peço refúgio em ti contra a pobreza. A reflexão começa aqui. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah para lhe proteger contra a pobreza. Mas acontece que ele morreu pobre. Será que Allah não respondeu o dua dele? Por que ele não enriqueceu? Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta e juntos vamos tentar buscar a resposta, inshallah. E essa resposta que deve ser benéfica para nós.
que seguimos a Ele. Será que Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou este dua? Por que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam morreu pobre? Ou seja, quando falo de pobre, estou a falar sem meios, sem bens materiais. A pergunta é, por que ele morreu pobre se sempre pedia a Allah para lhe proteger da pobreza? Temos hadiths que confirmam que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam não tinha meios materiais assim, não tinha muitas condições, muitos bens. Mesmo começando da alimentação dele em casa, a sua mulher, os seus sahabas confirmam. Temos muitos hadiths que dizem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde que ele saiu de Meca para Medina, os 10 anos que ele viveu em Medina, não teve refeições completas por 2 dias seguidos. Assim. Quem passa essa situação é um pobre. É ou não? Se for um rico, talvez é uma pessoa com problemas de saúde, recebeu orientações do hospital que o senhor não pode comer assim, tem que comer assim. Um rico com condições pode passar dias sem comer, mas não é desejo dele, é por necessidade, é por questões de saúde. Mas uma pessoa que não está doente, desculpa lá, não lhe acontece isso. Todos os dias tem que ter um rancho conforme aquele dia. Nós temos muitos hadiths. No outro, até a sua esposa diz, às vezes passavam 2 meses sem se acender fogo em casa. E lhe perguntaram, o que é que vocês comiam? E ela dizia, água, não é preciso acender fogo. Água, não é chá, água. E tâmara não se cozinha. E às vezes leite fresco extraído diretamente do animal. 2 meses seguidos. O que nunca aconteceu com ninguém aqui. Eu posso confrontar a todos vocês. Ninguém vai dizer que já fez 1 mês inteiro sem cozinhar em casa. Em condições normais, não. Até nós fazemos questão de ir contrair dívida, mas tem que se acender o fogo. Então, esses hadiths todos, que nem posso trazer aqui, na sua totalidade, confirmam que a situação financeira em casa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam não era das melhores. Mas ele fazia este dua. Então nós queremos entender até onde vai este dua. Começando com uma pergunta muito simples. Qual é essa pobreza que ele não queria? Se viveu pobre e morreu pobre. Aqui nós vamos entender muito bem esta questão, se tivermos em conta que a pobreza não é simplesmente aquilo que nós temos na cabeça. Porque para nós, pobreza é não ter nada, a partir de casa, mobília, transporte e outras coisas. Isso é que é ser pobre. Mas na religião, a pobreza não é simplesmente pobreza de dinheiro, não. Até porque essa de dinheiro nunca lhe preocupou. A Nabi alayhi salatu wassalam nunca ficou preocupado com essa pobreza de dinheiro. Ele mesmo dizia aos seus companheiros, mal faqra akhsha alaykum. Não é pobreza de dinheiro que eu tenho medo de vos alcançar. O que eu tenho medo, ao contrário, é vocês enriquecerem e o dunya vos perturbar e ficarem perdidos. Então, ele nunca ficou preocupado com essa coisa de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Por quê? Porque ele tinha a máxima certeza que ninguém sai deste dunya sem acabar com o seu risco. Se você amanhece, mesmo sem nada no bolso, tenha lá certeza que há de vir alguma coisa, há de existir alguma coisa para comer. Porque quando acaba o risco, a prova que não se pode desmentir é você morrer. Todos que morreram não é por causa do acidente ou a doença. Não. O problema é que já não tinha conta perante Allah. O sustento já tinha acabado.
Então, quando o sustento acaba, acontece qualquer coisa para você morrer. Qualquer coisa. Está na estrada, é acidente, está a falar, até pode engolir mal a sua saliva, está a andar, aí apanha. Qualquer coisa vai acontecer. Isso é a prova de que esta pessoa já não tinha sustento, já não tinha risco. Então, quem sabe que a pessoa não morre até que acabe o seu risco, não se preocupa com se tem dinheiro ou não. Atenção, percebam-me bem, não estou a dizer que dinheiro não é importante, não estou a dizer que coisas do mundo não são importantes, mas isso também é muito importante entender, saber diferenciar as coisas. Então, qual é a pobreza que ele estava a referir? Existe pobreza mental, quando a sua cabeça carece de conhecimento. Não vou dizer que você não sabe nada, porque não existe quem não sabe nada na totalidade. Mas você tem muito por aprender. E esse muito, outros muitos já sabem. Há muita coisa que você não sabe e que é importante na sua vida. Você é pobre mental. E esta pobreza mental vai aumentar na medida em que você for uma pessoa que gosta de falar e não tem conhecimento. Aí a pobreza já está no nível mais alto. Gosta de falar e para falar é preciso saber o que falar. E o remédio disso está no Alcorão. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah trouxe um versículo a ordenar ao profeta Muhammad a.s., a ordenar a todo muçulmano para sempre pedir para que Allah aumente o seu conhecimento. É importante o muçulmano ter conhecimento, seja religioso, seja acadêmico, ou seja, conhecimento mundano. É importante. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos de fazer alguma coisa ou seguir um assunto sem conhecimento. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Não vá atrás de assuntos que você desconhece. É preciso aprender primeiro. O Imam Bukhari, rahimahullah, no seu livro, a primeira coisa que ele escreveu, num dos tópicos, num dos temas, disse: Bab, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. O conhecimento vem em primeiro lugar, antes de falar e antes de agir. Não faça nada sem conhecimento e não fale nada sem conhecimento. Então, quando a sua cabeça carece desse conhecimento, você é pobre. E o profeta Muhammad a.s. não era pobre disso. Está claro, né? Não era pobre disso. Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrou que o profeta Muhammad a.s. não era pobre em conhecimento. Diz no Alcorão: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Este Islã, esta religião, é um caminho que eu sigo. E o trabalho que eu tenho nesta religião é chamar as pessoas para Allah, conhecerem Allah, obedecerem a Allah. Mas esse chamamento tem uma base, basira, conhecimento. E esse conhecimento eu tenho, e os que me seguem devem procurar conhecimento para dar continuidade a este trabalho. Então, se o profeta Muhammad a.s. pedia a Allah subhanahu wa ta'ala proteção contra a pobreza, encaixamos em primeiro lugar no conhecimento. Allah respondeu o seu dua, porque o profeta não era pobre em conhecimento. E ele mesmo dizia: wa ana a'lamukum billah. Eu conheço melhor Allah, assuntos de Allah eu conheço mais do que ninguém. E veja, não disse a'lamukum bi'ulumi dunya, porque os conhecimentos mundanos sempre qualquer um pode ter, mas conhecer a Deus não é para quem quer, é para quem Allah quiser. Allah escolheu a ele para lhe conhecer melhor. Então o profeta não era pobre em conhecimento. Vamos deixar esse tipo de pobreza. Outro tipo de pobreza é aquela que nós chamamos de pobreza moral. Pobreza moral. É um pouco parecida com pobreza espiritual, mas há uma diferença. O que é pobreza moral? Para você descobrir que a pessoa é pobre moralmente, tem um sinal aí muito grande.
A pessoa não quer mostrar a sua realidade. Não gosta de ser aquilo que é. Um pobre moral é assim. Nunca vai dizer que eu sou de Netia, eu sou de Memba. Sempre vai falar de cidades. Estou no Maputo. Sou da Beira. Como se Beira estivesse no céu. Sabe que este é pobre moral. A moral dele não está bem. A mãe adoece, vai arranjar todas as condições para ela ser levada ao hospital, mas nunca vai acompanhar porque a mãe tem aparências de uma pessoa que não dá para ter um filho como ele. Estudou, já é doutor, anda gravatado, as calças quase faca, bem... Hein? Mas a mãe está lá no campo. Adoece, não tem como. Tem que trazer a cota aqui, né? Falam assim, cota. Má educação. Você nunca pode chamar sua mãe por cota. Perceba que depois de Allah, a pessoa que merece respeito é sua mãe. Não lhe chame com nomes feios, inventados por aí, calão, linguagem assim da rua. Lhe chame com o nome que ela merece. Mamã. Entendeu? Sua mãe nunca chamará ela por cota ou velhota, esses nomes. Não. Mamã. Esse nome do berço ao cabr. Mamã. Então, ele não quer admitir a sua realidade. Um pobre moral é assim. Pensa que se as pessoas souberem onde ele nasceu, isso vai lhe diminuir alguma coisa. Senhor diretor provincial dos assuntos, sei lá o que, não pode ser de Netia. Não temos essas pessoas. Aliás, esses pobres não temos. Temos e muitos. Pobreza moral é quando, por exemplo, você não pode falar a sua língua materna porque está no meio de pessoas que só falam língua oficial. Portuguesa ou inglesa ou espanhola, qualquer língua. É saber que este é pobre moral. Eu sou Macua, no meio de pessoas que falam a língua árabe, no meio de pessoas que falam português, no meio de pessoas que falam inglês. E eu falo um pouco dessas línguas. Se aparecer, como é que vou chamar? Um atrevido Macua naquele instante, perguntar, sai Ali, eu tenho que inventar alguma coisa para fazer entender que não ouvi nada. Não. Então, aquele assunto terminou assim. Tem que arranjar uma conversa que não existia, ou tem que mudar. E saber que aquele doutor é pobre moralmente. Custa o que dizer, salama, que hali, custa o quê? O que é que vai diminuir em mim essa frase? Ao contrário, isso é honra. Porque naquele instante eu estou a informar aqueles senhores que falam árabe, que falam inglês, que falam português comigo, que não são únicas línguas que eu falo. Tenho outra língua. E a pessoa mais rica se torna quando fala mais línguas. Mas este pobre moral vai tentar informar as pessoas que ele não é Macua. Sem dizer, mas vai se comportar de modo a informar as pessoas que eu não sou Macua. Simplesmente tive essa sorte de viver no meio do povo Macua, conheço alguns vocábulos, mas já essa língua... Tá. É pobreza isso aí. O profeta Muhammad a.s. não foi pobre moral. Sabe por quê? Uma vez... ele estava a falar com umas pessoas. Você sabe, quando se fala de profeta, é pena que no nosso tempo não há profeta e não haverá mais. Mas se tivesse, você ia ver qual é o peso de um profeta. Imagina quando se fala de presidente, quando se fala de cientista, até quando se fala de cantor.
aparece num lugar, há pessoas que ficam a tremer, ou por gosto demais, ou por medo. Não é isso? Alguém veio em frente do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, começou a tremer. O profeta, o que é que se passa com esse homem? Ele disse, calma, eu sou filho de uma mulher que ia buscar mataba para eu comer. Uma mulher pobre. Simplesmente Allah me colocou nesta posição de profeta para orientar as pessoas, não é para as pessoas temerem a mim. O homem ficou calmo. Um pobre moral não faz isso. Um pobre moral sempre vai querer ser temido, para as pessoas lhe verem como ele não é. A Nabi alayhi salatu wassalam até fazia brincadeiras com as pessoas. Um pobre moral não brinca com pessoas de nível baixo, sempre do seu nível. Não faz isso com qualquer pessoa. Ele tinha brincadeira com certas... Tinha amigos de um nível baixo, em termos de... termos sociais. Hoje temos pessoas que se fazem de sérias, não riem com ninguém. Imane cheio demais. Porque quando imane enche demais, é assim mesmo. Imane tem que encher, mas demais é o problema. Você começa a pensar que é diferente dos outros, já está na classe dos anjos. Pessoa moral comporta-se assim. Nunca procura um nome que não é seu, uma qualidade que não é sua, um nível que não é seu. E não se sente humilhada quando se junta com pessoas que não são do seu nível. Uma vez o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam estava sentado na mesquita normalmente, depois de salat, começou a conversar com os seus sahabas, e aí apareceu alguém que vinha de longe e procurava saber quem era o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Daqueles que vinham de outros países, mas um árabe. Quando chega ali, começa a reparar e não vê nenhuma diferença, começa a ver pessoas iguais. A pergunta que ele lançou foi, Ayyukum Muhammad? Quem de vocês aqui é Muhammad? Eu não consigo ver uma diferença entre essa tal pessoa de quem me falaram lá e vocês todos. E as pessoas perceberam que este é um novo, não é daqui. Então indicaram-lhe que... Assim, com gesto. Reparou assim, não via ninguém, na mesma eram iguais. A pergunta é, sabem por quê? Porque o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam vestia da mesma maneira como os sahabas vestiam. Não tinha uma roupa própria de profecia. Aquela quando você vê algo... Não tinha essa coisa de encher no corpo muita coisa. Subhanallah. Não estou aqui a condenar, mas estou a dar exemplos. Um jubô desses tem mais outro em cima, tem um turbante dentro do cofió, não chega, amarrou no pescoço. Até já tive acidente aqui. No pescoço, mais uma jaqueta e uma bácora. Subhanallah. Outra roupa está a se arrastar lá embaixo. E um livro muito grande aqui. Para marcar diferença entre ele e os outros muçulmanos. Mas tudo isso para quê? A quem você está a imitar? Pobreza moral. Isso é pobreza moral. O homem quer ser diferente de todos. A única coisa que você distinguia na roupa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam era a higiene impecável. O homem não queria sujidade de jeito nenhum. Porque o seu professor também era assim, Jibril. Jibril era assim. Mas dizer que o profeta já passou. Onde é que você lhe viu? Eu vi aquela coisa dele, aquela camisa dele grande. Não. O grande problema da pobreza moral é que enquanto você pensa que está a subir, Allah está a lhe fazer descer. Essa é a consequência, essa é o musiba na pobreza moral. Enquanto você pensa que sou eu, você não é você. Você é outra coisa. O profeta não tinha essa pobreza. Então, o dua foi aceito, está? O dua dele foi aceito. Outro tipo de pobreza, falamos de mental, falamos de moral.
Tem outra pobreza que parece com esta segunda que eu mencionei, que é a pobreza espiritual. Você tem problemas lá no espírito. Você não controla o seu espírito, os seus desejos. Tudo aquilo que o seu coração diz faça, você vai atrás para fazer. Esta pobreza espiritual, o resultado é aquilo que nós chamamos de imã fraco, comportamento feio, aquele nem parece muçulmano, mas é por causa dessa pobreza aí. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o espírito, wa nafsin wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, quando Allah criou o espírito, deixou numa tal posição que ele está pronto a inclinar-se para onde você quer. Você quer educar o seu espírito para ser boa pessoa? Ele vai. Vai deixar para ser má pessoa? Ele vai. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. E Allah diz, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Pessoas bem-aventuradas são aquelas que fazem esforço para educar o seu espírito de modo a gerar um bom comportamento. É aqui onde nós temos uma guerra muito grande. A coisa parte daqui. Até parece que as outras pobrezas, o motivo sai daqui, na pobreza espiritual. Porque uma pessoa com espírito limpo não tem essas tendências dessas outras pobrezas. Sua mãe sempre vai ser sua mãe. Você nunca vai ter vergonha, vai ter receio de levar amigos para visitar sua mãe. Você nunca vai ter receio nem vergonha de dizer que, pá, eu vou à minha terra, estou a pedir para me acompanharem, ir aproveitar e conhecer. A gente ir até lá nos cajueiros, lá atrás da montanha, para vermos onde você tomava banho. Ah, você nasceu aqui, mashallah, doutor, você cresceu aqui. Para comecei aqui, as histórias começaram aqui, Allah é aquele. Agradecer a Allah por esse nome. Mas você vai esconder sua identidade até quando, mano? O bilhete está ali escrito, natural de Matua. E todos os documentos tratam-se a partir do quê? Do bilhete. Você vai esconder, porque as pessoas vão perguntar o que é Matua. Depois vai começar a mentir, porque esse tipo de pobreza leva-lhe a mentira. Não, houve uma confusão quando fui ser registrado lá, então havia confusão tribal entre meus avós, então um dos avós, ele começa a mentir coisas desnecessariamente. Por que, mano? Okay. Diz-me lá, o globo terrestre é o conjunto de o quê? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. É conjunto de países, países divididos em tribos. Diz-me que ponto da Terra o Sol não consegue iluminar. Porque você devia ter essa vergonha que para a minha Terra é só noite, nunca amanhece. Então eu vou esconder. Minha Terra não chove, é só sol, sol. Mas o que é que não acontece aí, que só acontece em outros pontos do mundo? Então essa é pobreza, isso é pobre. O que é que você vai diminuir? Ou o que é que vai diminuir em você se as pessoas souberem que você fala macua? Só porque teve a sorte de estudar inglês, sei lá onde, formou-se em engenheiro, isso é problema. Esses tipos de pobreza e mais outros que eu não mencionei aqui, o profeta Muhammad a.s. não tinha. E quando falo que o profeta não tinha, quero dizer, o muçulmano não deve ter. O muçulmano não deve ter essas pobrezas. Você nunca deve ter receio de ser conhecido tal como você é. Isso é pobreza. E essa pobreza tem consequências. Para o muçulmano isso não ajuda. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele pedia a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe proteger dessas pobrezas todas. Porque a pobreza material não lhe preocupava muito. É importante sim. Quando a pessoa tem dinheiro,
é muito bom, mas para ser bom é necessário saber como usar conforme os regulamentos islâmicos. Porque na sua mão muito dinheiro e você não tem instrução de din, tenha lá certeza, mano, tarde ou cedo você vai tropeçar, você vai acidentar, tenha certeza. Muito dinheiro na mão, sem instrução do din, hoje ou depois de hoje, que significa no futuro, um dia você vai tropeçar. Sabe por quê? Porque a alma vai lhe puxar para onde Allah não quer. Inna nafsa la amaratun bisu. Normalmente a alma tem a tendência de ordenar a pessoa a cometer o erro. E você não tem instruções, vai se deixar levar. É o que aconteceu de ontem para hoje. As pessoas levaram a pouca riqueza que tinham, estragaram só em 1 minuto. Entre 23h59 para 24, alguém ficou pobre. Porque está aí à procura de fama. Estivemos em casa de fulano, passamos a virada do ano lá, havia tudo, comeretes, beberetes. É que já estamos em janeiro, né? No dia 15 é o primeiro a vir aí, mano, se tens aí um 15... Queria eu lhe dar 15, você que estragou 45 ali é 1 minuto. Desculpa, lá não são essas pessoas que eu vou dar dinheiro enquanto tiver. Há muita forma de gastar dinheiro. Prefiro ir mandar massar caracata comer com podres lá do que dar 15 a alguém que gastou 45 em 1 minuto. Desculpa lá. Isso aí não é ajudar, isso é mimar. Pobreza moral. Por quê? Pensa que se ele passar aquela noite calado, sem barulho, não fez o certo que as pessoas da cidade fazem. É que a gente não pode passar o ano como se estivesse lá atrás da montanha. Temos que festejar como pessoas da cidade. Tá bem? Vamos lá festejar e vamos contando os dias até dia 15. Vamos ver como que vai ser essa festa. E Adjamá, esse é um convite que eu estou a fazer para vocês. Eu sei que somos pobres, mas há níveis de pobreza. Aparecer alguém que você viu a gritar à noite nas festas a beber, daqui a pouco pedir dinheiro e você lhe dar, desculpa lá. Isso é crime. Nós não somos médicos. Médicos é que tem esse juramento aí. Pode ver alguém ali a brincar mal. Não brinca e cai mal e tem que ir lhe tratar. Nós não somos médicos assim. Desculpa lá. Eu queria chegar aonde? Essa coisa de se deixar levar com um assunto sem você perceber, só porque a maioria faz. Isso é pobreza. O muçulmano não faz isso. O Alcorão chama a atenção. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ. Não vai atrás do assunto que você não entende. Agora me diz qual é a diferença entre ontem e hoje. Andaram a gritar, não rupe lá. De manhã, preocupação de água. Não mudou nada. Cada um com lata dela aí, não temos água. Mas agora, o que é isso? Você não pensa. Não mudou nada, afinal. Nas nossas festas muda alguma coisa. Nós jejuamos 30 dias. Nós festejamos porque concluímos com mais uma tarefa. Não sabemos qual vai ser o resultado, mas alhamdulillah, concluiu o Ramadã. Essa é a nossa festa. E você vai celebrar a entrada de um ano que você nem tem certeza se há de chegar no 6º mês. Nem tem certeza se esse orupela é real para você. Outros vão morrer hoje. Mesmo que seja eu, não há problema. Mas outros vão morrer hoje e gritar ontem. É animal? Faz sentido? O muçulmano se preocupa. Mais um ano, menos um ano. A nossa idade no livro de Allah está a diminuir, não está a aumentar. Cuidado de se iludir. O nosso tempo de vida no livro de Allah está a diminuir, não está a aumentar. Quando você nasceu, até não vou falar de nascimento,
No dia que Allah mandou introduzir a alma no seu corpo, o relógio está a voltar para trás, porque naquele dia já vem o limite dos anos, vai viver 35 anos. Assim que você nasce, já foram alguns meses de vida. A nossa vida começa quando a alma é introduzida no corpo, não é com o nascimento, não confunda. O bilhete fala de nascimento, data de nascimento, não é data de vida. A vida começou 9 meses atrás. E ela está a diminuir. Você está a confundir as coisas. Sempre que um ano passa, está a festejar, sem saber que está a aplaudir a aproximação da sua morte. Você, nesse caso, não tem diferença, eu sempre dou esse exemplo, você não tem diferença daquela criança que no carro pensa que as árvores estão a correr. Mas na prática, o que está a correr? O carro é que está a correr, as árvores não se mexeram. Então você é criança ainda, apesar desses 20, 30, 40 anos, sempre que você festeja o fim do ano ou o início do ano, você está naquela idade, não vale a pena pensar que você cresceu. Quem é que pela primeira vez entrou no carro não pensou assim? Todos pensamos assim, que as árvores estão a correr. A idade não está a ir, está a voltar, meu irmão. E o que está a voltar não é para aplaudir. Vamos ser realistas. Isso é que é ser realista, não é se deixar enganar, porque para toda a gente festeja. Ok, se toda a gente estivesse a comer fezes, você ia comer? Sabe o que significa toda a gente? Vai lá abrir o Alcorão. A palavra toda a gente não é bem-vinda lá. No Alcorão, onde você fala, onde você ouve, encontra, se falar de toda a gente, é pecado lá à frente. Akthar an-nas la yashkurun, akthar an-nas la yu'minun, akthar an-nas la yafqahun, akthar an-nas... Sempre que se fala da maioria, tem um comportamento feio lá à frente. E você quer seguir toda a gente. E Allah diz, wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Se você habituar-se a seguir pessoas só porque são a maioria, você vai se perder. Portanto, você é pobre mental, você é pobre moral e você é pobre material porque gastou dinheiro no lugar desnecessário. Estamos nessa situação aí de pobreza. Então, com esse tipo de pobreza, a maior vergonha é encontrarmos lá muçulmanos. Muçulmano que agora no Jumá está a sonecar porque à noite não dormiu. Onde se fala de Allah, está a sonecar. Aí estava a gritar com Shaitan e seus companheiros, não dormiu, nem sonecou. Ao contrário, incomodou os outros ao ponto de não dormir. Esses foguetes, essas coisas estavam a fazer barulho aí. Outros não conseguiram dormir. Então, somos pobres. Não todos, mas quando a maioria é pobre, a minoria entra lá também. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vejam, irmãos, quando você é pobre, de uma das formas aí, você só se preocupa consigo, não olha para os seus arredores. Há quem tocou música no volume alto, há quem gritou, lançou foguetes a saber que o vizinho está doente, a saber que na casa vizinha alguém faleceu. Pobreza funciona assim, você já não olha para o bem dos outros, só desde que a coisa funcione consigo, pronto. E amanhã, sem vergonha, há de ir para ali mesmo. Em dias normais, não estou a falar de dias festivos, em dias normais, nós muçulmanos não temos essa doença de tocar música em casa. Mesmo o Coran, não ponha num volume alto que venha incomodar a casa vizinha. Porque o que é incomodar? A pessoa nem percebe, quando se recita o Alcorão, o que é que está a dizer. Só lhe incomoda. Então põe a um nível que só você ouve. Você quer se beneficiar disso. Porque também temos esses muçulmanos, já não são doentes, são o quê? Quando é Corão, põe no alto volume. Mas, mano, é para quem é esse Corão?
só para incitar aqueles que não são muçulmanos a insultarem o Islã. Só não ninha culaba. Deixe de madrugada essa coisa dele, essa coisa dele, porque ele não sabe o que é. Põe num volume só para você e sua família aí em casa. E ainda hoje temos auriculares, pode pôr e escutar sozinho. Por isso até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era rico. Rico em o quê? Em comportamento, em bom caráter. Quando ele chegasse num lugar onde há muitos muçulmanos e encontrar alguns a dormirem, dava um salam que era ouvido só por aqueles que não estavam a dormir, um salam que não acordava os que estão a dormir. Um pobre moral vinha fazer barulho para todos acordar. Salam alaikum! Salam alaikum! Ele dava salam só para ser ouvido por aqueles que não dormem, e os que já estavam a dormir não se apercebiam que ele, porque ele não queria incomodar. Dormir é um descanso. Nós precisamos desses valores, precisamos de estudar o comportamento do profeta Muhammad e fazer esforço para incorporar no nosso, juntar com o nosso. Então, ele tinha razão quando dizia Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. A pobreza não era única. Há muita pobreza por aí. Muita pobreza por aí. Que para nós muçulmanos, wallahi, e subhanallah, não dá para ver o muçulmano nessa pobreza. Ei, já são 13 horas e eu não sabia que já são. Então, eu sei que muitos Jumás terminam às 13, mas o essencial que eu queria dizer, o que eu queria transmitir para os irmãos é tentar controlar o nível da sua pobreza. Não pare de estudar, procure ter boa educação, não sinta vergonha de se identificar. O pior ainda, quando está no meio de pessoas que não são muçulmanas, você faz todo o esforço para não ser conhecido que é muçulmano. Mas, mano, muçulmano não se esconde. Sabia disso? Muçulmano está cheio de marcas. Você pode se esconder, vão lhe apanhar. Se não lhe apanharem com isto aqui, aí está escuro, vão lhe apanhar com a barba ou os pés. Estão marcados por causa de salat. Então é melhor se mostrar mesmo que eu sou muçulmano. No dia que você quer pôr jubó, põe. Não é pendurar aqui com calção, tipo... Agora a gente fica a se perguntar, aquilo é o quê? Metade muçulmano, metade... Decidiu pôr um calção como este e põe o jubó. Outros andam de calção com malá pendurada aqui. O que é que você quer nos dizer? Eu até agora não entendo, talvez você sabe definir. O que você quer dizer naquele momento que agora não dá para pôr isto? Você está nos transmitir um comportamento confuso. É um tipo de pobreza. Tem medo de ser visto como muçulmano. Então, ali onde você aparece de calção, outros que têm carro deixam no carro. Você só vê ele quando vai fazer salat. Acabou o salat e tirou o lençol ali. Então, aqui nós começamos a tentar analisar. Às vezes não percebemos, outras vezes tentamos perceber, a coisa fica confusa. O calção é para quê? Allah? Não. Se fosse para Allah, não. É para meninas? Talvez, não sabemos. E aquele jubó é para quem? É para Allah e os muçulmanos. Ok. Então, quando a pessoa quer agradar pessoas e Allah ao mesmo tempo chama-se o quê? Isso fica convosco, mas não é um bom nome. Vamos tentar controlar o nosso comportamento. A nossa maior riqueza está no bom comportamento. A Nabi alayhi salatu wassalam disse a riqueza, a riqueza não é ter muito material, a riqueza é ter espírito no lugar. Ghina nafs. Um comportamento bem equilibrado. As pessoas olham para você, sabem que este é muçulmano. Então podemos ser pobres materiais, mas pobres nessas outras áreas não devemos ser. Porque a pobreza material não preocupa o muçulmano. E a razão já expliquei no início da palestra. Você sabe que está aqui e já tem um risco. Mano, você não há de sair daqui sem acabar esse risco.
O risco pode gotejar, pode cair aos poucos, mas enquanto existir lá, você há de estar aqui. E você pode ter muito dinheiro enquanto o risco é pouco. Se acaba o risco lá, esse dinheiro há de ficar com pessoas aqui. Você tem que morrer. Tem que morrer. De qualquer jeito você há de morrer. Podem usar o mesmo dinheiro para levarem você ao melhor hospital. O médico vai levar a sua parte, que também era risco dele. Você só levou o risco para o médico lá. Vai levar a sua parte. Os homens do avião vão levar a sua parte. Todos vão levar a sua... Mas você não há de melhorar. Você tem que morrer porque já acabou o risco. Não tem malandrice aí, não tem estratégias. Tipo, epa, estava para morrer, não morreu. Que malandrice que é eu? Yamananimo Okwa. É morrer só, não tem outro nome. Tem hadith, eu estou a falar isso em português, mas isso tem hadith. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. Ninguém vai morrer até que o seu risco seja completo ou termine. Quando terminar, com muito dinheiro no banco, o dinheiro não é seu. Você há de morrer. Então isso garante ao muçulmano de não se preocupar com bens materiais. Aquilo que consegue, alhamdulillah, se não consegue, outro dia, inshallah. O muçulmano vive assim. Então essa pobreza não deve nos preocupar. Devemos nos preocupar com outras pobrezas que afetam o nosso comportamento. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا وصلوا لله